Olá, caros amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Não se esqueça de deixar o joinha, gente, de compartilhar nas redes sociais, de se inscrever no canal e, evidentemente, de deixar o seu comentário. Muito obrigado! Nós somos o canal Geomasa, um canal de aulas para a formação de quem quer que tenha interesse no conhecimento. Pois bem, pessoal, nós estamos analisando a região Centro-Oeste na nossa playlist de regiões brasileiras. Depois de ter analisado todo o relevo da região Centro-Oeste, nós começamos a analisar os climas e hoje nós vamos dar continuidade. Fizemos uma aula geral apresentando os 3 grandes climas da região. Na sequência, caracterizamos o clima equatorial e hoje falaremos do grande clima, do principal clima da região, que é o clima tropical, também conhecido como tropical característico, tropical continental. Este que também é o grande clima do Brasil. Por isso, a famosa música de Jorge Benjor, Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Bem, vamos desenhar a nossa querida região Centro-Oeste naquele mapa à mão livre, simplificado, mais importante para os nossos objetivos, evidentemente. Pois bem, pessoal, nós vamos destacar a área que, como vocês podem perceber, pega pelo menos 3/4 da região Centro-Oeste, onde existe a atuação do chamado clima tropical. Isto, pessoal, este é o principal clima brasileiro, consequentemente, o principal clima da região Centro-Oeste. E como é que é o clima tropical? Bem, em termos de umidade, ele é um clima considerado úmido, quando nós levamos em consideração que o clima equatorial é superúmido. Porém, alguns autores dizem que o clima equatorial ele é um clima úmido somente, chove o ano todo. Neste caso, você pode dizer que o clima tropical é semiúmido. O fato é que chove por volta de 1.250 milímetros por ano. Isto na média. Mais próximo da transição com o clima equatorial chove um pouco, mas o mesmo acontecendo na transição com o clima subtropical. Porém, em áreas mais continentais e até mais elevadas, pode acontecer de chover menos. Mas a média é de 1.250 milímetros por ano. Isso significa que entre 84 a 92 datas no calendário nós teremos chuvas. Não que chova o dia todo. Pode ser uma garoa ou pode ser um temporal que dure todo dia. Em 84 a 92 datas do ano, que dura 365 dias, pelo menos um chuvisco está ocorrendo. Isso mostra que há uma boa disponibilidade da água. Os recursos hídricos são importantes e abundantes, uma vez que na média a cada 4 dias chove um no clima tropical. Claro que ele tem chuvas concentradas, ele tem uma sazonalidade bem marcante. Essa sazonalidade que ocorre para a temperatura e para a umidade. Nós vamos perceber que no verão, que como nós sabemos vai de outubro a dezembro e de janeiro a março, neste período nós temos bastante chuva. É um período chuvoso. E por que isso acontece? Ora, se desenharmos aqui ao lado um pequeno mapa da região Centro-Oeste,
nós vamos perceber que as massas de ar que atuam no verão são vindas do noroeste, a massa equatorial continental, com seus famosos rios aéreos, provocando então as chuvas abundantes no verão. Mas nós também temos uma colaboração, embora menos intensa, afinal de contas, ela tem que atravessar muito território brasileiro, desde o oceano até a região centro-oeste, que não é litorânea como nós sabemos, mas ainda assim nós temos a contribuição da massa tropical atlântica, que vem do sudeste, provocando chuvas também na região centro-oeste. Então, no verão, nós temos duas massas de ar quente e bastante úmidas que provocam chuvas abundantes neste período. Já no inverno, nós temos uma estiagem considerável. O inverno que vai de abril até setembro. Então é um período onde a quantidade de chuvas ela diminui significativamente. E por que isso ocorre? Ora, pessoal, eu vou apagar aqui a minha lousa, né? Essa parte aqui do grande mapa climático da região centro-oeste, para mostrar este fenômeno para vocês. Da mesma forma que nós fizemos um pequeno mapinha da região centro-oeste para o verão, nós faremos para o inverno. Este ainda foi pior, foi mais rápido. Bem, gente, no inverno, a região recebe uma massa de ar chamada massa polar atlântica, que vai atuar aqui basicamente por duas frentes. Uma que vai penetrar pelo vale dos rios da bacia do Paraná e a outra que vai adentrar pelo vale da bacia do rio Paraguai. Quando essa massa de ar ela chega, ela provoca chuvas frontais. Mas depois, como ela está deslocando do Chaco paraguaio a massa tropical continental, a massa tropical continental ela é quente e seca. Então eu tenho alguns dias de frio provocados pelo avanço da massa polar atlântica, a temperatura cai até bruscamente, mas na sequência eu tenho um período de estiagem longo e onde a temperatura vai crescendo. E por que isso acontece? Porque a massa polar atlântica ela desloca consigo a massa tropical continental, que acaba por dominar esta região. Então, estes são os dois fatores, o jogo da polar atlântica e da tropical continental, que reduzem a temperatura e, ao mesmo tempo, reduzem a quantidade de chuvas. Então, a sazonalidade, ela vale tanto para a questão da umidade quanto para a temperatura. Muito bem, pessoal? Ok. Outra característica que a gente precisa destacar é justamente a temperatura. Qual que é a temperatura média dessa região? Lembrando que é sempre a sombra. 23 graus Celsius. Como existe um jogo de massas de ar quente e massas de ar frias, nós já vamos ter uma amplitude térmica aqui na Amazônia. No clima equatorial é de apenas meio grau Celsius, aqui ela já é de 5 graus Celsius. E o que significa isso na prática? Significa que eu posso ter no verão temperaturas de até 28 graus Celsius. Muito quente. Mais quente que o clima equatorial, que na média faz 26. Já no inverno, eu posso ter temperaturas que para a realidade brasileira é considerada fria. A partir de 20 graus, o brasileiro ele usa agasalho.
E aqui pode chegar no inverno, na média, aos 18 graus Celsius. Na realidade brasileira já é frio. Então o verão é muito quente e o inverno já é frio. Claro que na prática, 18 graus Celsius não é uma temperatura fria. No máximo é uma temperatura branda, morna, amena, aprazível, agradável, mas jamais é uma temperatura fria. Ok, gente? Então, como nós ressaltamos, a sazonalidade ela existe tanto para o regime de chuvas quanto para a temperatura, como apontamos para a amplitude térmica. Estamos conversados, pessoal, inclusive com um mapa mostrando as massas de ar agindo no verão e o mapa com as massas de ar agindo na região centro-oeste no inverno. Não se esqueçam que é necessário desenhar das cores que está na lousa, já que vermelho em clima significa cor de calor, cor quente, e a cor azul significa fria. Ok, gente? Tudo bem? Bom, o que nós precisamos para encerrar o clima tropical? Claro, aquele gráfico sempre muito poderoso, muito importante e que retrata tudo aquilo que eu falei para vocês, descritivamente, retrata por um desenho. Quer dizer, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Vocês conhecem essa frase clássica. Então agora a gente vai fazer exatamente a imagem do clima. O famoso climograma, uma das questões mais incidentes em vestibulares, no Enem e em concursos. Então é um retângulo onde nós conseguimos representar duas variáveis. As variáveis verticais, que representam a quantidade de chuva mês a mês. Então nós temos no verão um janeiro muito chuvoso, um fevereiro chuvoso, um março chuvoso. Então vamos lá, ó. Janeiro, fevereiro, março. Quando chega abril, começa a estiagem. Então já começa a redução do nível de chuvas. Vejam que maio já é bem mais escasso, junho, julho, agosto, pelo meio de setembro as chuvas começam a voltar. O mês de outubro é um mês muito chuvoso, o mês de novembro igualmente, o mesmo acontecendo em dezembro. O giz quebrou, gente. O giz quebrou, logo as colunas saíram do tamanho correto. Me perdoa. Isso pode acontecer quando a gente faz uma aula ao vivo. Muito bem. Mas vamos lá representar então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 12 colunas. Não se esqueça, pessoal, de dar o parâmetro. Então vamos colocar que nos meses mais chuvosos, está chovendo aí 150 milímetros, ok? E nos meses menos chuvosos, por volta de 75 milímetros. Então na média vão dar aqueles 1.250 milímetros que eu falei para vocês na parte teórica. O gráfico não está completo, por quê? Porque nós precisamos parametrizar a temperatura. E a média é 23 graus Celsius. Mas como nós sabemos, no verão, ela chega a 28 graus. E no inverno, ela pode chegar aos 18 graus, voltando a subir no verão, que acontece no Brasil no início e no final do ano. Aqui nós temos um belíssimo gráfico, um climograma maravilhoso, revelando o
clima tropical, as características do clima tropical. Os vestibulares, o Enem, os concursos, ou se você quer aprender, a dica é olhar na parte de cima, porque sempre tem uma cidade que representa esse climograma. No caso, no sul do estado do Mato Grosso, eu estou colocando uma cidade que tem exatamente estas características, que é Cuiabá. E aqui no mapinha eu coloquei o ponto C, onde está aproximadamente a cidade de Cuiabá. Ok, pessoal? Estamos conversados, analisamos o principal clima da região centro-oeste, que é o clima tropical. Primeiro textualmente, depois graficamente. Hoje trouxemos 3 mapas, o da localização do clima tropical, o das massas de ar no verão na região centro-oeste, o das massas de ar no inverno na região centro-oeste. Ok, gente? Ficamos por aqui, tudo de bom. Não se esqueça de dar uma força para o canal, dando seu like, compartilhando-se e inscrevendo e deixando seus comentários. Muito obrigado, até uma próxima e tudo de bom.